Muito bem. Vamos dar continuidade, então, aos trabalhos. O terceiro arguidor, professor Ricardo Abramovay. Deixa eu marcar aqui o tempo. Muito obrigado, professor Mariano. Obrigado, Mariana e Aloysio, pelo convite. Participar de uma banca com essa composição é um momento e um privilégio. Esse privilégio e essa alegria só não é maior porque todos nós estamos perdendo a arguição da Conceição, que quem conhece a peça imagina, né, não só em termos de qualidade intelectual, mas em termos de dinâmica afetiva, sobretudo se tratando da relação dela com a Aloysio, realmente é uma perda importante. Eu não poderia deixar de dizer, para começar, que essa é uma tese que honra a vida universitária do Estado de São Paulo, das universidades paulistas e do Brasil. Independentemente de suas qualidades, é uma tese que representa uma tentativa que não é comum no meio político, que é de fazer uma reflexão sobre o sentido daquilo que se faz. Então, essa atitude reflexiva do político e de submeter essa reflexão à universidade, mesmo vindo de alguém como Aloysio, que vem da vida universitária, quer dizer, que tem tradição universitária, foi chefe de departamento de economia na PUC, foi professor, é professor aqui na PUC, etc. Mesmo assim, esse resgate é muito importante. Minha principal dúvida com relação à tese é com relação ao seu eixo, a ideia de novo desenvolvimentismo. E o professor Delfim manifestou igualmente essa dúvida e o professor Bercer Pereira, ao contrário, manifestou um entusiasmo intelectual e propôs até que que essa ideia do novo desenvolvimentismo recebesse um fundamento teórico que está em curso e a respeito do qual, aliás, eu acho muito importante assinalar, a meu ver, essa nova macroeconomia do desenvolvimento, ela só vai poder prosperar se ela for uma macroeconomia capaz de incorporar dimensões socioambientais. Isso pode parecer muito estranho, ou poderia parecer muito estranho 10 anos atrás, mas hoje, depois do relatório Stiglitz, Fitoussi e Sen, a respeito do sentido do PIB como medida de riqueza, depois dos trabalhos da OCDE, do Banco Mundial, a respeito de poupança genuína, etc., e, sobretudo, no momento em que nós estamos, que a questão do crescimento econômico tem que ser pensada à luz das possibilidades, das potencialidades e dos limites dos ecossistemas, uma macroeconomia que não incorpore essas dimensões no seu âmago vai ser necessariamente pior do que incompleta. Ela não vai responder ao desafio que ela pretende enfrentar. E isso não tem nada de trivial. Por quê? Porque, no fundo, o elemento comum de avaliação da riqueza na macroeconomia, que em última análise é o sistema de preços, esse elemento é impossível aplicá-lo tal qual quando se vai tentar fazer do sistema econômico uma parte do ecossistema. Com relação ao novo desenvolvimentismo, eu acho que há duas dimensões importantes aí. A primeira é o óbvio reconhecimento dos avanços extraordinários pelos quais o país passou durante essa década. Eu faço pesquisa de campo no Nordeste, como fazia durante os anos 90. Você ia ao Nordeste nos anos 90, você via fila de gente pobre na frente das prefeituras. Isso mudou completamente. O panorama social do interior do Nordeste está mudado, e não é só
Bolsa Família, é também a aposentadoria, mas é também o acesso a um conjunto de direitos, como o direito à educação, o acesso à justiça, o acesso à saúde, que mudam a condição das pessoas que passam a andar de cabeça erguida. Mais que isso, é um aspecto no qual o trabalho insiste, que é fundamental e é dificilmente compreensível que não tenha sido feito anterior, que é a valorização de algumas instituições decisivas para a vida social, como o Ministério Público, a Polícia Federal, no plano da economia, o CAD e assim por diante. O último livro de Douglass North, Violence and Social Orders, mostra que os países desenvolvidos são exatamente os países que consagram uma maior parcela da riqueza existente na sociedade ao Estado, a atividades de Estado. O Estado detém, quanto mais desenvolvido é um país, mais importante é a parcela da riqueza nacional que está nas mãos do Estado para que ele possa fazer um conjunto de investimentos. Mas, e aí eu começo a expor algumas dúvidas a respeito do conteúdo do trabalho. Será que se pode falar em ruptura? Em primeiro lugar, o famoso tripé da política econômica se consolidou durante a atual década, e esse tripé da política econômica, se ele não existia anteriormente, eu tenho muita dúvida de dizer que é por força de convicções neoliberais dos protagonistas e dos agentes fundamentais da política, da montagem da política macroeconômica. Provavelmente é muito mais em função de circunstâncias históricas do que em função de uma concepção. Segundo lugar, privatizações. A relação que o trabalho mantém com a questão das privatizações me parece uma relação um pouco ambígua. Eu vou te confessar, Luiz. Por quê? Porque, de um lado, você reconhece que as privatizações produziram um aumento de eficiência. Mas, de outro lado, fica uma coisa com relação às telecomunicações, por exemplo, tem um trecho do trabalho que fala, mas a maior parte das reclamações de consumidores é com relação às telecomunicações. Será que o país estaria melhor, ou você, a minha pergunta é, será que você acredita que o país estaria melhor se as telecomunicações não tivessem sido privatizadas? Você fala na página 243 como algo positivo que o governo paralisou o processo de privatização. Você está querendo dizer que o correto teria sido que as privatizações não fossem além da siderurgia? Então, eu acho muito importante deixar isso... a ambiguidade em torno disso, acho que cria uma zona cinzenta no debate público que eu acho que não favorece ninguém. Minha impressão é que o processo de privatização, até onde ele foi levado no Brasil, independentemente da forma, não estou discutindo a forma como ele foi feito, estou discutindo uma questão de conteúdo, quer dizer, a ideia de que uma sociedade democrática e que vá se desenvolver não necessita que o essencial das capacidades produtivas estejam nas mãos do Estado, eu acho que essa é uma ideia que hoje pertence às forças democráticas de todo o mundo. Eu queria te ouvir a respeito disso. Mais que isso, o processo de reforma e valorização do Estado, com valorização de carreiras públicas, com desburocratização do Estado, com criações de agências, com a ideia de OCIP, da qual o professor Bresser Pereira, de certa forma, trouxe para o país, esse é um processo que vem de muito antes. Portanto, eu tenho muita dúvida se a gente pode falar de uma ruptura, e aí eu queria traduzir essa dúvida por uma
uma pergunta a respeito do que você chama de novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que é um enigma na história que você conta no seu trabalho, no início da parte 3 do trabalho, onde você mostra que, eu cito, as forças políticas que participaram da luta pela redemocratização procuraram restabelecer os vínculos entre crescimento econômico, distribuição de renda e justiça social. Portanto, as forças políticas que lutam pela redemocratização. Nós estamos falando do período ainda da ditadura. Ora, entre essas forças políticas estavam vários que depois vão se converter ao que você chama de neoliberalismo. O SEBRAP elaborou com a Cúria Metropolitana alguns trabalhos importantes sobre distribuição de renda, etc. Minha pergunta é a seguinte: por que essas figuras se tornaram figuras neoliberais, se na época da ditadura elas faziam parte das forças, como você diz, que lutaram pela redemocratização, procurando restabelecer os vínculos entre crescimento econômico, distribuição de renda e justiça social? Eu imaginei duas respostas possíveis a essa pergunta. A primeira resposta é porque elas não souberam adotar uma postura de oposição aos interesses dos poderosos responsáveis pela estrutura social do país, em última análise. Mas essa explicação, obviamente, não é consistente, porque o que marca, mesmo o governo Lula, é o fato de que esses interesses mais poderosos, os interesses da indústria automobilística, os interesses do capital bancário brasileiro, os interesses da construção civil, os interesses do capital financeiro brasileiro, que prosperou o capital financeiro no Brasil, mesmo com a redução das taxas de juros. Se você pensar em termos de distribuição funcional da renda, a renda do setor financeiro brasileiro durante a atual década continua uma renda imensa e sua participação no total é grande. Então, esses interesses se consolidaram mais que em qualquer período anterior, para não falar da indústria do etanol, tá certo? Então, se você me disser essa ideia de que então não é porque o atual governo conseguiu ferir interesses dominantes, contrariamente ao governo anterior, que não o fazia por estar ligado a esses interesses, que a caracterização neoliberal pode ser feita. Uma segunda hipótese é que não foi construído por parte daqueles que são caracterizados como neoliberais um partido de massas capaz de incorporar os interesses sociais a seu projeto de crescimento. Portanto, a ideia é que a base social do projeto de um capitalismo capaz de ter na elevação do consumo de massas o seu eixo seria formada por uma coalizão em que os trabalhadores teriam uma força decisiva. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, à luz também das reflexões que o André Singer fez recentemente a respeito do PT, do lulismo, etc. Por quê? Porque é óbvio que esse partido hoje deixou de ser o que foi, em termos de partido de massas e de partido de trabalhadores, e mesmo quando a gente pensa nesse partido, você estudou esse tema, inclusive, na sua dissertação de mestrado, como um partido de massas, era um partido de massas onde o setor público e os trabalhadores rurais tinham uma participação decisiva. Então, meu primeiro incômodo com relação a essa questão da caracterização do neoliberalismo é esse. O que explica, e esse é um espaço de reflexão, como se explica que nesse processo de transição na luta democrática, em que um conjunto de forças tinha ideias voltadas não só à democracia, mas à justiça social, que haja essa separação que você caracteriza como tão profunda de horizontes.
Ainda sobre novo modelo de desenvolvimento, uma dúvida que eu tenho é que, quando você discute a questão cambial, eu queria te ouvir um pouco sobre esse tema da desindustrialização do Brasil hoje. Você mesmo reconhece o problema que já foi levantado pelo professor Bresser, quando você mostra que as exportações brasileiras de alto conteúdo tecnológico tiveram queda em sua participação relativa nas exportações industriais. Isso está ligado à política cambial? E é algo passível de recuperação? E como? Essa pergunta, quando dirigida a um professor universitário, é importante, a um senador da República ainda mais importante, ao futuro ministro da Ciência e Tecnologia, aí ganha uma importância crucial. Terceira questão com relação a essa questão ainda de modelo, novo modelo, se refere ao papel do Estado. Você falou na tua intervenção inicial, e está no trabalho isso nitidamente, que é muito importante o fato de o Estado se apropriar de uma parte do excedente social para fazer investimentos. É compreensível que o teu trabalho não discuta isso, mas eu queria te ouvir a respeito de duas contestações que são feitas no debate público sobre isso, que é, primeiro, o risco de captura que tem aí, ou seja, o risco de que você, na alocação desses recursos, você acabe por contemplar grupos econômicos, não em função da sua capacidade de atender a interesses nacionais ou em função de seu poder competitivo, mas em função de sua força. A literatura sociológica a esse respeito é muito rico e, portanto, esse risco, ao menos em tese, é inegável e não depende inteiramente da integridade das pessoas, mas pode depender também das instituições. Por que eu estou levantando isso? Eu estou levantando isso porque eu tenho um certo temor de que haja uma superestimação da capacidade que capitais em mãos do poder público tenham de criar dinâmicas econômicas virtuosas, num momento em que, em diversos países em desenvolvimento, particularmente na China, há um esforço de atração de capital de risco, de venture capital, porque esses capitais, muitas vezes, conseguem ter um contato com as redes sociais de empreendedores que agentes estatais são incapazes de ter. Você... Bom, e aí... e por fim, um tema... dois outros temas sobre os quais eu queria te ouvir, é o seguinte. Um que, curiosamente, eu achei que Delfim e o Bresser fossem levantar. Eu não trabalho com macroeconomia, mas pelo que várias críticas que eu vejo em artigos e nos jornais, etc., há um problema sério com esse modelo, se é que ele pode ser caracterizado assim, que é o fato de ele estar voltado e apoiado fundamentalmente, a virtude desse modelo, o fato dele estar apoiado fundamentalmente no consumo de massas, faz com que a parte referente a consumo no crescimento econômico brasileiro seja tão grande que isso acaba representando um sacrifício relativamente à formação bruta de capital fixo e à capacidade de investimento do Estado. Essa é uma crítica que se ouve com frequência com relação ao que está ocorrendo no Brasil, ou seja, se o processo de distribuição de renda que está sendo preparado não estaria representando um sacrifício nas capacidades de investimento
e se essas capacidades de investimento estão sendo suficientemente contempladas. E o outro problema que o teu trabalho não levanta e que me parece importante, é o da chamada agenda perdida, ou seja, o das reformas microeconômicas que seriam necessárias também para o avanço do processo de desenvolvimento como um todo. Esse é um tema que, a minha pergunta é, será que esse tema recebeu uma relevância, uma publicidade maior do que ele merecia no primeiro governo, e, portanto, com razão, foi abandonado no segundo governo, ou, ao contrário, esse é um tema fundamental e que deve ser retomado agora no governo? Eu queria fazer algumas observações sobre um item que no teu trabalho é muito importante, na tua reflexão é muito importante, na tua ação pública é muito importante, que é a agenda socioambiental. Eu acho que é um tremendo exagero dizer, como você faz na página 395, que o governo Lula procurou incorporar a sustentabilidade no processo de construção das novas bases do desenvolvimento econômico. Acho que houve avanços importantes, no sentido de que nós hoje temos muito mais reservas florestais, embora o grosso da delimitação e a maior parte da delimitação, nosso amigo comum Beto Ricardo do ISA acompanha isso de perto, tenha sido feita das áreas indígenas, por exemplo, no governo Fernando Henrique, houve avanços no governo Lula, houve avanços nas áreas de reservas florestais, há, claro, o programa de etanol e o avanço da hidroeletricidade. Agora, a estratégia socioambiental do país não está desenhada. Não está desenhada, a começar pela Amazônia. A Amazônia brasileira hoje é encarada como lugar para produzir commodities, minérios e energia. O uso sustentável da biodiversidade é uma espécie de perfumaria da qual alguns acadêmicos e algumas ONGs e umas empresas sonhadoras falam. Quer dizer, no Ano Internacional da Biodiversidade, a quantidade de trabalhos mostrando que a biomimética, que o aproveitamento econômico racional da biodiversidade é um caminho para o futuro, etc., se você pega isso e compara com o que se faz hoje em termos de pesquisa, investimentos privados e políticas estatais para a Amazônia, o que nós temos nós estamos conseguindo reduzir os danos relativamente na exploração de commodities, então tem as mesas redondas da pecuária, da soja, etc. A mineração é feita com métodos mais racionais, Belo Monte não é a mesma coisa que Tucuruí, mas a estratégia de uso da floresta em pé e a estratégia de uso do espaço amazônico, essa está de maneira muito... O desenho disso está muito precário. Com relação ao etanol, sem dúvida alguma, o etanol é importante. Agora, nós temos uma questão difícil que precisa ser equacionada, que é a questão da mobilidade urbana e metropolitana. Dizer que um veículo de 2 toneladas transportando uma pessoa, pelo fato de ser movido a etanol, que isso é um sinônimo de eficiência, é não reconhecer, como diz André Lara Rezende, que o automóvel nas sociedades modernas é a coisa mais disfuncional do mundo. Tá certo? Deve ter. E não de marcas triviais, o que não torna o automóvel menos disfuncional. Isso. E o que eu quero dizer com isso? Claro que a gente pode ter a reação de dizer o seguinte: cada um de nós quer ter um carro e a ascensão social e redistribuição de renda no Brasil faz com que cada um de nós deva ter um carro. É um direito social decisivo ter um carro, mesmo que ter um carro signifique ficar preso no estacionamento e que a velocidade média de circulação no horário de rush seja inferior à da época em que se andava a cavalo. Mas isso não tem nenhum problema, desde que seja movido a etanol. Né?
não tem problema, porque é neutro carbono, etc, etc. Essas questões não estão equacionadas. E se nós não equacionarmos essas questões, nós vamos ficar para trás da China, da União Europeia, até da Índia, em termos de horizonte de desenvolvimento. É verdade que o Brasil hoje assumiu uma posição muito importante na trajetória internacional, sobretudo a partir de Copenhague, e o teu trabalho mostra isso, que houve uma virada. Essa virada foi fundamentalmente provocada por uma pressão social, vinda tanto de organizações da sociedade civil, como, sobretudo, do setor privado. Bom, por fim, na terceira parte da tese, sobre isso também queria te ouvir, eu fiquei... muito interessante a descrição que você faz das diferentes dimensões sociais do seu alcance hoje no Brasil, mas tem uma questão fundamental que é a seguinte: por que até hoje a qualidade da educação básica no Brasil é tão diferente no que se refere à educação que recebem os pobres e à educação que recebem os nossos filhos? Quer dizer, o que, apesar de todo o investimento que se fez nessa área, no fundo, no ponto de vista de saúde, a gente pode dizer o mesmo. O acesso à educação foi, de fato, universalizado. De certa forma, o acesso à saúde também foi universalizado, mas no caso da educação é mais grave, porque, apesar do acesso à educação, nós ainda estamos formando uma geração cujo aprendizado e cujos conhecimentos são tão distantes daquilo que os nossos filhos das escolas, daquilo que aprendem os nossos filhos, que no trabalho eu não vi muito a explicação